Então vamos lá. Bom dia a todos. Hoje a gente vai continuar no texto do McIntyre. O texto de hoje é Tradição e Tradução. Está no livro chamado Justiça de Quem? Qual Racionalidade? Então vamos fazer as nossas primeiras impressões. Vamos começar com o Guilherme. Guilherme. O texto de hoje, eu acho que ele fez bem mais sentido do que o texto da aula passada, assim, se você for pensar em uma visão antropológica, assim, né? Eu achei muito interessante, né? Apesar de algumas partes ter ficado um pouco confuso, porque são muitos elementos que ele traz, né? São muitas coisas para a gente se pensar, assim, às vezes a cabeça começa a sair uma fumacinha, né? É, E aí ele vem falando sobre a tradução, é realmente a tradução, né? E eu acho muito interessante a gente pensar, tipo, ele vem falando sobre os gregos, o hebraico, né? É, e a, como a tradução, ela é como a linguagem, né? Antes da tradução, como a linguagem ela é influenciada pela tradição do lugar onde ela se encontra ou do lugar onde ela é feita, né? Então, se você for pensar numa língua antiga, você vai pensar, por exemplo, a língua inglesa do século 17 em determinado localidade, né? Eu achei essa visão muito interessante, assim, de como você vai pensar a língua, né? E aí também tem toda aquela questão dos nomes próprios, né? Que ele traz sobre uma cidade, eu acho, na Irlanda, e como os nomes próprios eles trazem significados, significâncias dentro dos nomes, né? Por isso que é difícil uma tradução parafraseando, né? Para você dar sentido daquele nome, né? Você sempre tem que colocar uma nota, uma coisa. E isso me lembrou também de linguagens nativas aqui da América Latina, né? Me fez pensar em línguas indígenas, né? E como que os nomes eles estão carregados de significados e você traduzir eles para outros nomes que a gente tem na nossa língua, você não consegue fazer isso, né? Não dá para você simplesmente falar que vermelho é essa palavra, assim, né? Porque são coisas diferentes. Não é só a cor, tem todo um outro significado. Eu achei essa parte muito interessante, assim, para a gente pensar, para refletir, assim, em como se faz a tradução. E mesmo... E aí eles vêm falando sobre tradução, sobre textos clássicos, né? Como que isso é influenciável e também a discussão sobre uma língua, essa língua que aparece no final do século XX, que é meio que se vem como meio universal, né? E aonde esses sujeitos que falam sobre essa língua não têm tradição própria, né? Esse vem de um lugar muito... Ele fala assim, né? São, portanto, num sentido Qual importante, página? Peraí. na penúltima página, Penúltima página. Qual é? Não sei qual é o número. aqui, ó, 400, coloquei nas minhas notas, passou, 415, não, não, 416, na última página, no último parágrafo, né? Ele vem trazendo assim, e aí ele está falando sobre essas pessoas que falam essa língua que é
essa língua universal, né, que se vem, esse ser cosmopolita, né, é, e aí falando sobre eles, ele fala, são, portanto, no sentido importante, cidadãos de lugar nenhum. É também uma condição típica e ideal. É o destino rumo ao qual a modernidade se move, precisamente à medida que ela consegue se modernizar, emancipando-se das particularidades sociais, culturais e linguísticas, e, portanto, da tradição, se distanciando de tudo, assim, né? E aí eu acho que é um reflexo muito interessante sobre a nossa sociedade, assim, atual, quando a gente vem falando também sobre essa língua da internet, assim, né? Essa língua de milhares de pessoas de lugares diferentes, falando uma língua que não tem um local específico, uma tradição específica, é simplesmente uma, uma coisa, né? Eu acho que, não sei, eu acho que a gente pode aprofundar mais um pouco nesse diálogo, nesse debate. Poxa, o texto fez você pensar bastante coisas, né? Foi bem legal, então. Obrigado, Guilherme. Tânia, sua vez. Aconteceu um problema aqui, que é o seguinte: ele estava falando sobre linguagem, entendeu? Normal, tranquilo, né? Blá, 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 blá. Aí, do nada, parece que no último parágrafo ele enaltece a, o liberalismo da língua, o hoje em dia da língua, tipo, multiculturalismo e tal, como se a gente estivesse compreendendo. Só que a gente só se compreende a partir de tradições. Na verdade, eu estava querendo dizer que é, tipo, muito complicado você compreender o outro, que tem culturas e tal. Imagina, por exemplo, uma cidade indígena, né? Nesse exemplo, mas ficou claro. Aí eu estava até pensando como é que ia explicar isso na aula. Se uma pessoa me chama de cabeça de macaco, entendeu? Ah, eu não sei seu nome, então vou te chamar de cabeça de macaco. Não, calma aí, cabeça de macaco é ofensivo na minha cultura, né? Aí eles iam falar, não, nada, aquilo lá é cabeça de prego, aquilo lá é cabeça de alfinete, aquilo lá é cabeça de cereja, né? E... Mas ainda assim, toda vez que eles me chamassem daquilo, eu ia ficar, putz, eles estão com alguma coisa contra mim. Tudo bem, né? São assim, coisas que a gente encontra na antropologia com essa questão de nomes, né? Cada nome tem significado. Para eles podia ser até bom, para mim não, né? E eu queria um nome assim como um grande, né? Tipo Aristóteles e tal. E aí, é, tá, assim, são inúmeras as formas da sociedade não se compreenderem, né? E a antropologia entra nisso. Agora, é verdade que o cosmopolitismo compreende tudo, a não ser aquelas que são, assim, tipo, atrasadas, entre aspas, e quais não seriam atrasadas, né? Só. Quer dizer, é como se tivesse um ocidente e aquilo para o qual a gente aplica o etnocentrismo, né? Mas tudo bem, que isso daí é extremamente verdade. Então é isso, assim, eu entendi a relação com o final, não sei se ele está fazendo uma ironia, entendeu? Uma grande ironia do cosmopolitismo ser bom, assim como o liberalismo ser bom, não sei. A Ou se gente a palavra falta isso. Obrigado, Dani. Você, Thaís. Professor, eu fiquei lembrando, assim, eu tive uma experiência pessoal, eu tenho uma grande amiga que é de Taiwan, e aí ela tem dois nomes, assim, o nome como se fosse o nome em mandarim dela, e um nome em inglês. Então, e aí a gente ficou muito próxima, né? Eu perguntei como é que era isso. E ela disse que no jardim de infância ela recebia esse nome em inglês, que é como se fosse para ela se apresentar. E eu lembro que eu tinha muita dificuldade de entender de pronunciar, né, corretamente, assim, igual como talvez um estrangeiro tivesse dificuldade de falar certos fonemas do nosso português. E aí nesse texto eu fiquei pensando muito sobre isso, sobre esses sistemas de tradução e que para você entender totalmente o nome, enfim, não sei, fiquei lembrando disso, mas gostei bastante do texto, da leitura dele. E você, Caio? Obrigado, Thaís. Eu não consegui ler, né? Vou ouvindo aí, ao longo da aula eu vou contribuindo. Ok. Tá bom, Caio. Melhoras para você, viu? Obrigado, Tomara que isso não professor. atrapalhe o seu carnaval. Meu carnaval está comprometido com política já, professor. Não, sério? Você vai deixar? Sério. Cara, mas você, ao invés de pular carnaval e fazer política, isso é
contra a alma nacional. Pior que é mesmo, professor, mas é porque é ano eleitoral, né? A gente vai fechar algumas coisas para não perder tempo. Entendi. Bom, boa sorte para você. Obrigado. Antes de você fazer suas considerações, posso colocar mais perguntas? Mas é claro. É, Mas antes de você assim, colocar, peraí, deixa eu passar para a Verônica. tá bom. Verônica, nós acabamos de começar, Verônica. Você tem comentários para o texto de hoje? Estou no estágio sem fone e microfone. Ok. Então vamos lá. Dani, pode mandar bala. No final do capítulo anterior, não que eu tenha lido, mas tem aqui uma partezinha, né, na página 396, ele diz da relação entre a racionalidade e a linguagem, né? E depois aqui no próximo, ele vai então tratar da racionalidade, da justiça, sendo que já tratou da racionalidade da linguagem, né? Então, quer dizer, por fim, existe uma forma de você conhecer, parece que a resposta não, né? Você conhecer a racionalidade de um povo, porque na verdade eles têm outras bases, né? Então ele tem outra linguagem. Então você tem que conhecer a linguagem para pegar a racionalidade, para então ver se tem uma justiça comum. No final ele vai chegar numa justiça em comum? Parece que não, né? Não, Não há uma unidade que é culturas e vivências, né? o texto todo é para mostrar que isso não é possível. E Minha essa ideia racionalidade caiu. Senão você né, não sabe, acabou meu mundo. que a universalidade é uma invenção do liberalismo. Todo esse texto é uma crítica a essa pretensão liberal. Então, e todo o texto, todo o livro é para mostrar que, quando você fala do liberalismo, ele fala assim, olha, nós somos um amálgama de tradições, de uma tradição só, né? Começa lá em a filosofia grega, passa pela Idade Média com as coisas, vai para os escoceses, e aí vão para os ingleses, e aí temos o liberalismo. Ele está mostrando que essas são, na verdade, várias tradições diferentes que têm critérios de racionalidade muito diferentes e critérios de justiça muito diferentes. E o que está implícito nesse capítulo, aliás, está explícito, né? Quando ele fala sobre o ensino de filosofia, vocês lembram dessa parte? Ele vai mostrar como que o ensino de filosofia ele parece tirar os autores dos seus contextos e mostrá-lo como se eles fossem absolutamente compreensíveis para nós. Não, ele estava falando da sua matéria. Coloca um monte de autor para a gente ler, entendeu? Capítulo separado de livro, uma semaninha só para ler, ainda traduzido, ou seja, nem alcance por ele mesmo. É verdade, mas para minha defesa eu tenho lido todos no original. Se vocês quiserem, eu mando para vocês os textos no original. Tanto é que esse aqui, ó. Tanto é que eu fico. Mas, enfim, é verdade. Isso a gente pode discutir também. Não, eu quero ler em inglês não, professor. Eu vou ler traduzindo mesmo. Eu acho que o problema não é você ler Aristóteles mas é você ter claro que o que você está lendo é um Aristóteles que foi se apropriado pela sua tradição. Eu acho que a gente pode fazer um esforço de compreensão. Em que sentido? Vamos pegar uma coisa que eu conheço um pouco melhor. A escola sociológica francesa. Durkheim, Mauss, pessoal que está em volta de Mauss, Lévi-Strauss, Drummond. Gente, desculpa. Não, que é o que eu conheço, né? Nós temos
uma tradição de tradução desses autores. Então, em 1930, veio a missão francesa para o Brasil, que foram os professores da USP. Entre eles, veio o Lévi-Strauss, por exemplo. Deu aula na USP. E desde então, a USP tem uma relação muito forte com os franceses. Então, você tem vários professores que foram estudar na França, fizeram seu doutorado na França. 2 segundinhos. O Lévi-Strauss foi o maior antropólogo do mundo ou só para a gente que é brasileira e teve essa relação? Não. O Lévi-Strauss ele foi um antropólogo muito influente. O estruturalismo influenciou um enorme número de disciplinas diferentes. Tem uma discussão. E ele foi um dos grandes antropólogos, um dos grandes pensadores do século passado. Como foram Bourdieu, como foi Foucault, como foi um desses grandes. Para a antropologia, talvez tenha sido o maior. Não, Mauss, acho que Mauss é maior do que ele, mas o Mauss ele teve uma coisa um pouco diferente, porque Mauss, o grupo do Durkheim morreu todo na Segunda Guerra Mundial. Aliás, na Primeira Guerra Mundial. Só sobrou o Mauss. Então, ele meio que coloca para si a responsabilidade de levar para frente coisa dos companheiros. Em alguns textos, inclusive, é ele que acaba recuperando e publicando. E ele tinha a produção dele, ele publicou muito pouco. Se você for ver, quer dizer, ele publicou bastante, mas nada assim muito sistematizado, né? Ele fazia resenhas no anuário, l'Année Sociologique. E eu tenho aqui as obras completas dele, são 3 volumes de 500 páginas cada um. E ele tinha... mas assim, ele deixou muito fragmento, muita nota, muito... O único texto que ele sentou e escreveu do começo até o fim foi o Ensaio sobre a Dádiva. E tem outros textos pequenos também que você... Então, por exemplo, tem textos muito interessantes. Tem os textos que ele usou para os cursos sobre o Potlatch. Ele estava estudando Potlatch desde 1903. O Ensaio sobre a Dádiva ele publica em 1923, 24, né? Ele é dividido no meio, uma metade no ano, metade no outro. Enfim, o Mozart ele formou muita gente. Ele foi muito influente. E com o passar do tempo, pelo menos no Brasil, a influência dele tem crescido. Principalmente a partir do ensaio sobre a dádiva e da interpretação que o Lévi-Strauss faz sobre o ensaio sobre a dádiva. Bom, enfim. Mas nós começamos essa conversa toda... sim. Então, nós temos uma longa tradição de estudar com eles. Então, tivemos... quem foi aluno do Lévi-Strauss? Nós temos no Brasil ex-alunos. Não lembro se tem algum ex-aluno direto do Lévi-Strauss. Mas esse pessoal todo veio para cá. E muita gente que estuda a América Latina, por exemplo, o Philippe Descolat, que era o último, era do Collège de France, ele estudava as populações na Amazônia, Brasil e do lado, eu não sei se na Venezuela, por ali. Então ele conhece, eles falam português, eles leem português, tem uma coisa muito forte. E isso, então você tem uma tradição de tradução dessas pessoas. Mas então assim, tem um negócio bem importante aí, que eu acho, nesse texto. Eu queria comentar com vocês
fazer minha pergunta e depois eu digo o que eu penso, se vocês quiserem. Ele está falando das línguas da modernidade. Vocês lembram disso? Qual é a ideia dele? A ideia é que a tradução não é uma coisa simples. Às vezes, a nossa língua não tem recursos para traduzir as outras línguas. Tem uma discussão muito interessante, por exemplo, sobre a noção de tempo. Lá com o... Espera aí. O Sapir, sobre linguagem. Ele tem uma discussão muito interessante sobre os Hop, sobre a concepção de tempo do Hop, mostrando como que os verbos que eles utilizam implicam uma certa concepção do tempo que é absolutamente radicalmente diferente da nossa. Para você conseguir lidar com isso, você precisa de... você não consegue fazer uma tradução direta, você não consegue fazer você tem que fazer um grande circunlóquio, você tem que... a gente não tem recursos para isso. Então ele propõe essa ideia de que para você conseguir compreender uma língua, você tem que ter uma segunda língua materna, né? Tem que ser E ele usa os antropólogos como exemplo. Não sei se vocês perceberam. Tem uma longa discussão sobre os antropólogos ali. E parte dessa discussão está errada. Ou pelo menos, se está errada, ela está um pouco deslocada. Em que sentido? Ele, o MacIntyre, acredita que... Ele tem um trecho, deixa eu procurar aqui, no qual ele vai dizer que para você o trabalho etnográfico significa você se tornar o mais perto possível do nativo. Vocês passaram por essa frase? E é engraçado porque depois que a gente leu o que a gente leu, a gente não consegue concordar com isso, né? Não é possível você se tornar, não é nosso objetivo nos tornarmos nativos, nós sabemos que isso é impossível. Então, mas isso não significa que algum tipo de compreensão não seja possível. Que é o que a gente tenta aqui, ó. Achei. Vamos ver se eu acho aqui na página. Ok. Aqui, vamos para a página, então, 402, por favor. Ó. Deixa eu compartilhar a tela com vocês um momento. Olha aqui, vamos ler esse texto aqui. Você lê para mim, Guilherme, por favor?
Obviamente, compreende-se melhor o processo de aprender uma língua no caso daqueles que, como antropólogos, vão viver na sociedade da outra cultura e se transformam, à medida do possível, em habitantes nativos. Vocês acham que isso é possível? Não. Então, o que você acha, Dani? Ele diz que você tem que ser como uma criança novamente, aprendendo a língua, tá, mas não diz que isso seria uma totalidade, nem mais. Ele está falando sobre uma questão que nem é o trabalho dele. Ele falou assim, os antropólogos. Então, ele está usando como uma metáfora mais ou menos... Como uma Eu não metáfora, sei acho que se ele vai... está, não sei se ele está usando isso como metáfora. Por exemplo, em que medida você consegue ser, como antropólogo, ser fluente numa língua com 2 ou 3 anos de trabalho de campo? Não, mas os próprios antropólogos não falam isso? Eu fui morar lá, anotei tudo, aprendi a língua. É isso que ele está querendo dizer. Pois é, mas olha só, o trabalho de campo, o Marinovski ficou 4 anos sobre Andreses, todo mundo acha que não foi o primeiro que teve essa experiência, mas foi quem ganhou, vamos dizer assim, o, o- ganhou o epíteto. Hoje a gente considera que ele é o pai da moderna antropologia, justamente pelo trabalho de campo. Okay? Bom, para começar, que ele ficou 2 anos lá, porque no caminho de ida, ele foi para a Austrália porque ele foi ser secretário, ele conseguiu, né? Seligman era, e ele conseguiu que ele fosse o secretário de um encontro de uma associação de antropólogos, né, na Austrália. E depois de lá, ele foi passar por um grupo de ilhas que o Seligman já tinha passado. Ele estava refazendo aquilo para ver se ele conseguia. E aí ele para na Chateaubriand, um pouco contra aquilo que o Seligman, que foi professor dele, achava que ele deveria fazer. Ele achava que ele devia. Ele passa 4 anos ali. Por que ele passa 4 anos? Porque nesse tempo, Marinovski, a Inglaterra entra em guerra contra a Alemanha. E o Marinovski, ele era polonês. E o polonês, naquele momento, fazia parte do Império Austro-Húngaro, que, por sua vez, aliou-se à Alemanha. Então, portanto, ele era inimigo dos ingleses. Por isso ele ficou 4 anos. Então, depois, no Brasil, por exemplo, você tem a ideia de que o trabalho de campo são 2 anos. Ou 1 ano, na verdade. Você passa 6 meses, lá no tempo do Melati. Você passa 6 meses, 1 ano, volta passa 1 ano e vai os outros 6 meses, porque aí você fica 1 ano todo. Então, você pega todos os ciclos do... Claro que eles estão pensando nisso numa sociedade que não tinha tido antropólogo antes. Hoje já tem muita produção sobre os grupos indígenas do Brasil, então hoje você já vai para campo com um monte de coisa que você não ia antes. Estudo, né? Você já leu um monte de coisa sobre outras populações parecidas. E, então, por exemplo, o Melati. Eu estou falando nada que... o Melati foi, pouco antes da pandemia, ele fez uma apresentação na UNB, um dos seminários do Dan, eu acho, no qual a grande pergunta é assim, o que eu fiz de errado? Eu adoro Melati, ele é muito legal. E uma das coisas que ele disse é isso, olha, eu deveria ter aprendido a língua, que ele não aprendeu. Muitos antropólogos dessa primeira geração fizeram isso. Então, assim, meu ponto. Meu ponto é que o que ele está colocando, primeiro, é
é um critério impossível da gente conseguir obter. E mesmo que você fique 2 anos, que é o trabalho de campo mais longo, hoje em dia você precisa de financiamento, isso é difícil, não é? Você precisa de dinheiro para ficar lá, você não consegue ficar. Hoje eu acho que o campo ele se prolonga por mais tempo. Então, você fica, por exemplo, você estuda uma coisa durante 20 anos e você vai várias vezes, né? Com períodos menores. Mas era isso. Ficava um ano, voltava para a coisa, depois você ficava mais um ano. 2 anos não é suficiente para você falar como um nativo em qualquer lugar. Aliás, 20 anos não são suficientes. Eu estava pensando assim sobre, por exemplo, a gente tem, supondo que você vai para uma comunidade indígena, né? Mas assim, isso aqui é mais fácil visto na rua mesmo. Por exemplo, quando eu vou perguntar informação, eu não pergunto para mulher, porque elas nunca sabem. Elas não sabem nem esquerda de direito. Então eu pergunto sempre para homem. Geralmente na banca de jornal, entendeu? Eu pergunto lá pro carinha da banca, ele é antigo lá, sabe de tudo. Aí, quando você pergunta alguma coisa para alguém da sociedade, da comunidade, a pessoa não sabe, você fala, essa pessoa é ignorante, entendeu? Dentro da nossa sociedade, quando a gente pergunta algo sobre a nossa sociedade, a pessoa não sabe, né? Não sabe em que ano que a gente está, não sabe o nome do presidente, não sabe, entendeu? Qual partido, não sabe o que é esquerda e direita, né, no Brasil. Aí a gente fala, essa pessoa é ignorante. Quando a gente vai para uma comunidade indígena, tem pessoas lá dentro que elas mesmas não compreenderam sua própria cultura, que elas estão em choque com o líder, que ele encarna, digamos assim, né, que ele passa os mitos para as outras pessoas, vai passar toda a ideologia. E tem pessoas que são contra. Tem pessoas que falam, não, É mais não. complexo que isso. Não é tão assim. Primeiro que não é só não é só o chefe que tem vamos dizer assim, que passa a tradição. A tradição, na verdade, tem várias vozes. Depois, essas sociedades, elas mudaram depois do contato. Então, como elas mudaram, elas hoje são de outro jeito. E uma das mudanças foi justamente no sistema de lideranças dela. Por quê? Porque em relação ao Estado Nacional, e para você ter um diálogo, ou você representar a sua frente, os órgãos, como o FUNAI, o Ministério da Saúde, etc., o que acontece? O Estado brasileiro olha para eles e se relaciona com eles a partir do chefe. Quem é o chefe? Então, muitas vezes, os recursos são distribuídos via chefe, etc. Então, isso acaba alterando a própria dinâmica da chefia nativa. Posso fazer um comentário? Claro. Não sei, eu acho que também isso entra num debate sobre o que você vai considerar a cultura oficial, né? Você está dizendo aí, por exemplo, a pessoa que você vai na esquina e não sabe qual é o nome do presidente, aquela pessoa não é integrante da cultura, né? Mas se você for parar para pensar, ela faz parte da cultura, ela está aqui, você consegue tirar vários elementos interessantes fazendo uma entrevista, etnografia, aqui dessa pessoa que não sabe quem é o presidente, sabe? Ela faz parte da cultura, é um integrante da sociedade. E aí, se você levar isso para povos indígenas, falando que pessoas que não têm contato tão extensos de toda a sua cultura, de toda a sua mitologia, de todas as suas crenças, aquela pessoa não pode ser um representante da cultura, eu acho que isso é um pouco, não sei, assim, mas eu acho que isso é um pouco, sabe, preconceituoso, assim, de como você vai fazer a sua etnografia. Mas, além disso, eu acho que esse debate de você se tornar um nativo, ele também vai para um local de com que cultura você está lidando, né?
lugar você tá indo. Quando você fala da gente sair aqui das nossas casinhas e fazer uma etnografia numa aldeia indígena, a gente está indo para um lugar muito diferente. Mas se, por exemplo, eu, um brasiliense, fosse fazer um trabalho de campo lá em um bairro do Rio de Janeiro, por exemplo, e eu me mudasse para esse bairro do Rio de Janeiro, ali eu aprenderia, não sei em quanto tempo, mas eventualmente eu aprenderia o sotaque, eu aprenderia os trejeitos daquela população daquele bairro do Rio de Janeiro. E eu seria morador dali, né? Então, em um certo sentido, depois de um certo tempo, eu poderia me considerar como sendo um morador daquele bairro, sei lá, eu sou um botafoguense, né? Eu moro no bairro de Botafogo, né? Eu acho que essa discussão a gente pode ir muito além, assim, né? De como que o antropólogo vai se tornar nativo, né? E aí, e isso sem a gente levar em conta antropólogos que estudam as sua própria cultura, né? Que é o seu caso, se você for estudar o bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. É claro que não é exatamente a mesma, mas tem muita sobreposição. Mas, ó, quero dizer uma coisa sobre ser botafoguense. Uma coisa é você vai morar lá com 20, 30 anos, gosta do lugar, se apaixona pelo lugar, quer mesmo ser botafoguense e diz para um entrevistador, não, eu sou botafoguense, tá colocando uma fé naquilo. Outra pessoa lá, entendeu? Tipo assim, velhinho, sabe? Negro, humilde e tal. Ah, você sou botafoguense, quer dizer, eu moro aqui, entendeu? Não tá querendo com a força da fé dizer que você se apropriou de uma cultura, que você é inteiramente de coração, não que você era antes, mas, entendeu? Quer dizer, você mora ali. E aí, o que eu tô querendo dizer da tribo indígena, por exemplo, é que assim como o antropólogo vai para lá, ele não tem capacidade de aprender tudo, as próprias pessoas que estão lá não têm capacidade de entender e ser a sua própria sociedade, entendeu? Assim, e aí também tem visões diferentes sobre a sociedade que eles vivem, entre o chefe e o mediano e o mais ralé do conjunto social, né? Mas esse aqui eu acho que eu continuo com o meu ponto, o ponto que eu venho batendo faz tempo. Que o problema depende do que você chama de em que medida o seu conhecimento é ou não completo. Eu acho que essa é uma pergunta falsa, porque o nosso conhecimento sempre é incompleto. A gente tem sempre algum conhecimento. Certamente há outras possibilidades, certamente você pode interpretar de outra maneira, certamente você pode. Mas quando a gente começa a colocar tudo e no conjunto a gente vai discutindo, a gente pode descobrir coisas, a gente pode avançar. Então, e aí é uma coisa engraçada, porque ele tem, ao mesmo tempo, ele tem esse critério, que é inatingível no meu ponto de vista. Ele vai dizer que para ser uma tradução adequada, essa tradução só será adequada se uma pessoa que conhece as duas línguas como primeiras línguas for capaz de concordar que é uma tradução adequada. Isso, de novo, causa um problema, porque não necessariamente essa pessoa sabe fazer tradução. E eu acho que esse critério também é um critério que muda, né? Acho muito mais interessante o Gadamer, quando ele vai falar que o que é uma tradução de alguma coisa muda ao longo do tempo. Por quê? Porque é uma outra sociedade, é um outro momento da cultura, são outros problemas que estão em questão, é outro uso. Professor, imagina que você vai lá numa tribo e rola um bacanal todo final de semana. Aí a pessoa que Olha, eu vai acho que aqui muita para gente gostaria de saber onde é essa tribo aí que você está falando. E depois você pudesse mandar aqui para a gente entender. Londres, o estudante lá de antropologia, ele ia para as festas, entendeu, de final de semana, vai para esse negócio que eles também têm ritual semanalístico e fala, nossa, aquilo é um antro de perdição, essa tribo é completamente degenerada, né, essa tribo é completamente degenerada. E aí o cara que lê aquilo e fala, mas você não entendeu que era sagrado, você não entendeu que tem a mãe divina e tal, né, etc. Aí a pessoa que lê não compreende. O que eu tô querendo dizer? Não, é que é complicado mesmo, assim, quando você está querendo passar uma mensagem, a outra pessoa olha com um olhar de outra cultura e fala, nossa,
que terror, vou sair daqui. Gente, não vamos naquele lugar que é pecado, entendeu? É mortal, né? Interessante. E assim, eu tenho um exemplo para dar sobre a ideia de comunidade, mas depois eu volto nisso, né? E o ponto que ele vai. Tem um outro ponto aqui que eu acho super interessante, e que esse eu acho que faz muito sentido. Essa ideia das modernas linguagens, das linguagens da modernidade, que o Guilherme, para o qual o Guilherme tinha chamado a atenção. Você quer falar um pouco mais disso, Guilherme? Pois é, aí ele vem trazendo essa ideia da a linguagem da modernidade, essa linguagem que pode ser, que se vê como consegue traduzir tudo, né? E aí onde a gente pode ver isso, que se pode traduzir tudo? Se a gente vai no Google, a gente pesquisa tradutor, e aí tem lá uma lista de 70 línguas, onde você pode digitar qualquer frase, sem contexto, que ele vai traduzir para uma outra frase, né? É uma visão de que tudo pode ser traduzível, né? E eu acho que isso traz uma falácia, assim, na maneira que a gente vê as línguas. Inclusive, antes de ler esse texto, eu acreditava nisso, de certa forma, sabe? Sabe que tudo tinha uma tradução. Só que, porque aí a gente vai pensar, né? Essa máquina, esse computador, ele tem uma noção da língua como ele aprendeu pela primeira vez, né? Porque se é um algoritmo, ele tem essa capacidade de aprender todas as línguas como se fosse a língua nativa, né? Como se ele Não, fosse... não, Guilherme, também não, né? Então, mas assim, Também não, né, Guilherme? pensando... Só deixa eu tentar terminar, O né? algoritmo, Num plano peraí, das o algoritmo ideias, foi. Tem uma frase ótima, que criado por pessoas. uma vez Jacobs perguntaram assim, que língua você. O Jacobs falava 7 línguas. Falou assim, que língua você vai dar a palestra? Falou assim, não importa, eu sempre falo russo. É um pouco isso, né? Você, ou seja, o que eu acho é que as línguas da modernidade, como você está falando aí, elas são cegas para o problema da tradução. Então, elas conseguem até achar, assim, tem um problema do que seja tradução, mas na prática, se você falar, olha, isso aqui é um problema de tradução, você está compreendendo? Fala, não, peraí, não é bem assim. Eu acho que isso é muito claro hoje, no mundo de hoje, quando a gente vê essa coisa entre os Estados Unidos e a União Soviética. A União Soviética não, já foi. A Rússia, não é, Caio? Você não acha? O Caio só queria ouvir, né? Tá bom. Professor, mas eu sobre isso da Rússia, assim, eu não tenho muita percepção também. O que que o Putin está dizendo? Está todo mundo dizendo que ele é racional, que ele não está falando nada disso, ele está falando outra coisa. Ele está falando o seguinte: olha, chega, vocês têm que respeitar a OTAN, o Ocidente tem que respeitar as fronteiras das áreas de influência que ele está falando. Eu espero que eu seja ouvido. O que, enfim, parece até o cara que mandou fazer que tentou interferir na eleição americana, falando isso é de um cinismo absoluto, né? Mas enfim. Professor, mas assim, não defendendo ele, né? Porque eu acho também que ele está Não, completamente claro, errado nessa situação, mas assim. discordando de mim, ok. Também não discordando de você, acho que não, mas colocando só outro elemento, assim, né? Porque estava vendo um mapa das bases, né, militares dos Estados Unidos fora do território deles, né? E dos últimos anos para cá, de 1990 para cá, avançaram muito, né? Muito, muito mesmo, assim, ao ponto de ter, tipo, quase 200 bases, são 119 bases no Japão, 118 na Alemanha, 44 na Itália, e 80 países, né, fora dos Estados Unidos, que vai avançando na direção da Rússia, né? Assim, não, acho que o Putin tá errado aí nessa situação, porque igual eu falei na aula ontem, né, falar com o pessoal que também, eu acho que eles estão... É uma disputa por imperialismos, né? É uma disputa por hegemonismos, assim, mundiais e tudo.
Mas quando ele coloca que a OTAN está invadindo o espaço deles, assim, nesse conceito dessa disputa por imperialismo, está mesmo, né? Assim, no final das contas. Pô, foi o que eu acabei de falar, não foi? Você está Sim, concordando sim. comigo. Sim, estou concordando, só estou colocando os elementos assim de como está avançando, né? Tanto é que você vê, o Irã concordou com eles. Eles fizeram um. E a China deu uma declaração dizendo que a culpa era dos Estados Unidos, que é alguma coisa semelhante. Então, que no fundo é o quê? Essa história do universalismo liberal que a gente está discutindo lá em Indivíduo, Cultura e Sociedade, que está nesse texto presente também. E aí é, depois, Caio, depois que a gente conversou, eu fui dar uma olhada. A Ucrânia é o 61º produtor de petróleo no mundo. Não é um. É muito pouco. É a saída, né, do mar ali. Acho que tem Mas ele já tinha todo. pela Crimeia, que Tem ele tinha pela anexado Crimeia. já. Tem, mas aí junta tudo, né? Ele quer toda a saída dali, que não é só da Crimeia, para mostrar para os Estados Unidos, né? Para mostrar para os países da OTAN que Pode eles que ser. mandam nesse espaço ali. É, Eu fiquei com isso na cabeça, né? Posso estar completamente equivocado. Sim. eu acho que é um pouco por aí também, né? Mas vamos ver o que acontece. E as coisas podem ficar bem graves. Mas, enfim, vamos falar de coisa deprimente antes do carnaval. Então, mas desculpa, Guilherme, a gente te interrompeu, foi para outro lugar completamente diferente. Continua, desculpe. Só terminando assim, tem esse pensamento, né, de que a máquina ela poderia ter essa visão ideal, assim, entender quase como se fosse um nativo, né, porque ela tem essa capacidade de aprendizado. Só que o problema disso é que, mesmo que se isso fosse verdade, a gente falta muito num contexto, né, quando você vai trazer, e isso naquele exemplo que ele traz no texto da pessoa que usa o livro de frases comuns, né? Se você digita uma frase no Turista, né? Google, O turista. o turista, né? Você digita uma frase ali e aí você vai traduzindo ela para diferentes idiomas, e aí até você voltar ao idioma original da frase, ela perde totalmente o sentido. Sabe? Sei lá, é muito interessante você ver isso, você testar isso, assim. Você vai perdendo todo o sentido, todo o contexto, porque não tem um contexto, né? E eu acho que quando a gente tenta levar tudo para essa linguagem moderna, do final do século XX, né? É isso que a gente está perdendo, o contexto. A gente não tem mais o contexto, né? E a linguagem, ela é moldante na maneira que a gente pensa, né? Então, se a gente começa a ser uma sociedade que pensa independente de contextos, né? Como que isso vai se refletir na maneira da nossa cultura? Como isso vai se refletir até mesmo psicologicamente, sabe? Eu, sei lá, eu voei, assim, tô indo longe Não, aqui, eu acho que mas acho que o seu ponto, mas eu quero inverter o seu ponto, se você me permite. permito. Obrigado, senhor Luz. Eu acho que o ponto são duas coisas que ele está falando, né? Primeiro, ele está dizendo que na verdade isso é uma ilusão, achar que nós conseguimos traduzir tudo, porque essas linguagens da modernidade, o que não significa que o português seja uma dessas linguagens da modernidade. O que acontece é que você consegue produzir um outro texto para o inglês, por exemplo. Mas isso não significa que essa seja uma tradução, pode ser até uma tradução apropriada, mas isso não significa que essa tradução consegue conter os sentidos que estão ali por detrás do original, que a gente não consegue pegar justamente por causa que nos falta o conhecimento do contexto. Então você consegue produzir alguma coisa, mas essa coisa que você produz pode ser uma distorção do que, ou pode ter alguma distância do que é o lugar original dela. Tem uma discussão bem grande sobre vários. Enfim, mas não quero entrar por aí.
Então, o que acontece? O problema é que essa limitação é invisível para essas linguagens. Acho que esse é o problema. Porque você pode admitir, não, que tem uma tradução, que ela provavelmente é uma tentativa daquela. E ele tem uma outra coisa também que ele vai dizer, que eu também não sei se eu concordo muito, é que, como faltam critérios, tudo virou interpretação possível de alguma coisa, então, portanto, você não tem. Se não tem critério, qualquer coisa vale, né? Então, você não tem um critério de tradutibilidade que você pode. Eu acho que tem, que é a discussão sobre aquilo, né? De outras pessoas que são especialistas aqui e tal. Faz parte de um. Mas eu acabei indo pela tangente, como Dani sempre me critica de fazer. Professor, eu tô aqui procurando meu celular. Eu tava. Desculpa te chamar de professor toda hora, né? E tem várias pessoas que têm esse mesmo nome de professor, mas é porque eu realmente não faço muita questão de decorar. Esse nome é muito grande. Luiz. Entendeu? Pois é, mas ele tem partes menores. Você pode me chamar só de Luiz, tá tudo bem. Não, fica pior. Então, aí, né? Seu nome é professor. Assim como eu falei pra minha mãe, né? Eu olhei fundo nos olhos dela, eu falei que o nome dela não é mãe, o nome dela é você. O nome é você. Tá bom. Eu acho que ela Mas, compreendeu também. ok. Mas o que eu tava querendo dizer, né? É que é o seguinte. Eu tava conversando com uma amiga indiana, não sei por que eu comecei a olhar assim, tipo, o que é se absentar, não. Tipo assim, quando ela não tá ausente, ele tá abs. Absenteísmo, você está falando? Isso. Aí eu procurei isso, daí coloquei no latim. E aí eu procurei outras palavras, assim, tipo, meio que latinizadas no latim, ou alguns termos, assim, e apareciam umas coisas completamente diferentes e risíveis, entendeu? Então, assim, nem pro latim, que são coisas que daria para fazer a tradução, já não dá mais no Google Tradutor. Então, assim, imagina você... Não, é isso que eu queria dizer. Não é a mesma língua, não é a mesma cultura, não é o mesmo nada, não tem... É o que você tem. E mais, eu acho o seguinte, que com a internet, aí eu queria voltar ao tema que você tinha colocado, Dani, que eu acho que peraí, você colocou? Não, quem colocou foi o Guilherme. Mas tem a ver com a sua pergunta sobre a racionalidade, né? Como é que eu posso conhecer a racionalidade do outro? Que é a coisa da internet, que é uma outra linguagem. E essa linguagem é uma linguagem muito esquisita, né? Porque é uma linguagem, por definição, sem contexto, como você falou. E ela se coloca como os memes, por exemplo. Os memes fazem parte dessa linguagem, né? Da internet. Como fazem parte as coisas que você espalha pelo WhatsApp, que são frases pequenas, aparentemente factuais, mas que, na verdade, têm uma grande capacidade de distorcer as coisas. Por exemplo, eu fico com essa crise lá da Ucrânia, eu fico vendo a CNN. Então, de vez em quando, eles estão lá falando, aí tem os intervalos, né? Eles só passam, bom, a maioria da propaganda deles mesmos. E aí, pelo menos no Brasil. E aí ele chega assim e fala assim, pequenos fatos. Aí ele vai colocando uma frase. Os holandeses têm a maior média de altura do mundo. Aí põe lá, o Duque não sei das quantas fez aquilo assim. É por causa disso que até hoje eles fazem assim. Parece que você compreende. Quando você está pegando o avião, você olha assim, tem aqueles cartazes dos bancos, né? Que fala assim, conhecimento local. Então ele põe uma frase para representar o que é num outro país. É quase como se você pudesse reduzir as nossas diferenças a esses pequenos slogans, né? Uma frase reduz, mostra como a gente é capaz de ser diferente. Isso é obviamente falso. Então,
resolução aqui, final. Quer dizer que a gente nunca vai conseguir chegar em uma universalidade humana, que foi a tentativa de... Essa tentativa já é por si uma tradição. Por enquanto, sim. Se existe uma universalidade, ela tem que estar para além das culturas diferentes, e não na imposição de um tipo de... Nem sei se a gente poderia chamar disso de universalidade, mas talvez seja alguma outra coisa. Tem um filme lá, né, que mostrou algumas sociedades diferentes da nossa, só que uma lá tinha um cara completamente racional, completamente, né, líder. E tinha outras que não tinha nem isso, assim, sabe, de líder racional, tava, o pessoal era tudo querendo bater, sei lá, dando risada, sabe, umas coisas meio esquisitas. Então, assim, em uma você fala, sim, nós temos um código de ética, ele respeita o nosso rei, etc., sabe? E no outro eles são animais. E aí a gente chama eles de bárbaros, etc., como se eles não fossem humanos. Quer dizer, assim, isso daí é uma coisa imoral, é uma coisa inferior ao patamar que a gente deseja. Então, o patamar mínimo seria respeitar uma autoridade, seria ser pacífico, seria ouvir, né? E tudo isso daí é uma imposição, é a imposição do liberalismo, né? Então, quer dizer, você tem que ser multicultural, você tem que ser aberto, mas todo mundo que for intolerante a nós, se não for agressivo, tal, não é ser humano, tá fora do nosso padrão, não é? E a gente vai ser... Pois é, isso é o que tá hoje essa discussão sobre cancelamento, que é o fato de que você, enfim, se você não está fora do mainstream, você ganha um epíteto, né? Qualquer uma etiqueta. E Não sei se foi bem assim o caso, mas é que nem vou citar nomes, nem assim o caso de certinho, mas é o seguinte, tinha um cara que falava muito mal do Brasil, do estado de bem-estar social, etc. Você vai saber quem é. Aí o filho dele tem um problema de motor, sabe? Assim, é deficiente, né? Ele se mudou para outro país onde tem um estado de bem-estar social, entendeu? Que pode pagar as contas da saúde do filho dele. Então, quer dizer, o Lula é uma bosta até o ponto em que ele precisa, né? Do negócio. Quando eu tava lendo, né? Eu lembrei. tem muito cinismo e muita contradição nisso. E, enfim, mas isso tem em todo lugar também, né? Eu acho que mas isso faz parte do que é uma democracia. É isso, é um conflito, é conflito. Pessoas tentando fazer sua interpretação valer. E quando a coisa é estável, aparente não tem, é provavelmente porque tem uma percepção hegemônica que muito provavelmente oprime um monte de gente. É difícil, não tem solução fácil para isso. Mas talvez a própria pergunta seja ruim. A própria pergunta não é qual é a solução para isso. Talvez, eu acho que uma questão mais interessante talvez seja o que eu posso fazer em relação a isso, ou em relação àquilo que me afeta. Acho que a gente pode terminar hoje mais cedo. O que vocês acham? Eu só queria só o último comentário que está relacionado com isso que a Dani trouxe, que só eu não entendi direito por que isso está no texto, né? Lá na página 398. 398. Isso, Ok. primeiro parágrafo. Ele está citando Donald Davidson. Ok. E ele fala: encontrar uma base comum não é posterior à compreensão, mas uma condição para que ela ocorra. Ok. Uma criatura que não possa, em princípio, ser compreendida nos termos de nossas próprias crenças, valores e modos de comunicação, não é uma criatura que tem pensamentos radicalmente diferentes dos nossos. É uma criatura sem aquilo que chamamos de pensamentos. Não entendi por que isso daqui, o que isso quer dizer, não concordo com isso, fiquei Não, muito ele está confuso lendo criticando isso. isso. Ele Está está criticando, criticando. né? Isso. Tem uma ideia, que é essa ideia, que essa expressão aí parece estar no limite, que é antes, para haver compreensão, primeiro você tem que ter critérios, você tem que ter coisas em comum, você tem que ter um critério comum. Não é? Então, o que também está dentro lá do Gadamer, né? Que é
compreensão significa criar coisas em comum. Mas a ideia dele é que, como você cria isso? Você cria isso no momento do diálogo, né, no momento desse projeto de compreensão, quando você modifica o seu próprio horizonte. Então, você tem uma coisa que ele chama de fusão de horizontes. Ou seja, o que significa que que a maneira como você vê o mundo é como se fosse um horizonte. Você tem um espaço de... Então, conforme você vai se modificando, esse horizonte vai se modificando também. E ele pode se aproximar do horizonte de uma outra pessoa, né? de uma outra pessoa que se constitui enquanto alteridade. Enfim. Mas eu tinha uma pergunta para fazer, que acho que a gente pode deixar. Em que ponto a antropologia, ou talvez a gente possa pensar até a ciência social, não se pensa ser uma dessas línguas da modernidade? E volto à questão original da Daniele, que é, em que medida a gente compreende, a gente é capaz de compreender esses autores que a gente está lendo, que, afinal de contas, escreveram em outras línguas. Repete a pergunta totalmente. Em que medida a antropologia, e talvez as ciências sociais como um todo, não pensam ser uma dessas línguas da modernidade? Você não, né? Você não, como antropólogo sério que é, mas os demais é senso comum, que eles são ó do borogodó, que nenhuma outra linha entende nada sobre a sociedade, só eles. Eles têm Mas boas. não, tudo bem, mas tem uma outra coisa aí que eu estava querendo, que é a nossa ideia de que a gente é capaz de compreender o que essas outras sociedades, o que está se produzindo em outros países sobre, por exemplo, ciência política, sobre... Vou dar um exemplo mais... No meu caso, isso é uma coisa que talvez o Caio se interesse se ele conseguir prestar atenção, Caio. Que é a ideia de como você vai compreender a política brasileira. A gente tenta compreender a política brasileira a partir de um conjunto de teorias sobre o que é a política que não são de nossa construção. E parte dessas teorias, a antropologia é a gente, né? Ele é... Então, peraí, me perdi agora. Vai me distrair aqui. Que a gente estuda a nossa política com base Pois é. E uma das coisas que a gente que essa teoria faz é colocar para lado a questão da troca como dade, que é central para a nossa política. Política no Brasil é troca. Não é isso, Caio? Não sei se foi nessa matéria que eu dei aquele exemplo, né, ou na outra, de quando eu fui para Fortaleza e tudo que eu via nas mínimas relações ali já era troca, dentro do parlamento também é troca. Pois é. Então, como é que você vai compreender a nossa política a partir desse tipo de teoria? Aí tem um problema, quer dizer, o que eu quero dizer com isso não é que você não seja capaz de compreender nada. É claro que você tem alguma compreensão. E é claro que a ideia de que a ciência política está baseada, que a ideia de que os indivíduos têm preferências e que que a política serve para acomodar essas preferências, diz algo do fenômeno. Mas o meu ponto é a incapacidade desse tipo de percepção, que é um tipo de percepção baseada numa ideologia individualista, tem de perceber a dádiva, cuja ênfase é na questão da relação, deixa uma parte importante do fenômeno de lado. E é importante, não porque eu estou dizendo, é porque os próprios agentes estão dizendo que é importante. E pensa isso como um resíduo, que não, isso aí não precisa explicar, isso é parte de um tradicionalismo que vai acabar, é parte de alguma coisa, que é o desenvolvimento social e a graça de Deus vai nos expurgar. Faz sentido, Caio? Sim, total.
Com certeza. Então, e aí a gente cria uma coisa. Então, até que em que medida a gente é capaz de, por exemplo, compreender a política americana? Ou a política russa? Ou... É claro que no Brasil a gente tem uma ideia meio etnocêntrica. A gente fala assim, mas a política é assim em todo lugar. Isso eu já ouvi várias vezes. Também, né, professor, sobre aquele negócio de ter pessoas mais ignorantes. Você vai lá para os Estados Unidos, aí tem gente que lê muito, que acompanha muito, você conversa e fala, nossa, o pessoal está compreendendo o que passa na televisão, entendeu? Coisa normais que seria esperado de se compreender. Fala, nossa, que legal, tivemos uma boa conversa proveitosa. Aí você conversa com um limpador de lanchonete, a pessoa não tem noção de nada. E não sei, sabe, assim, coisas, enfim. Você fala, nossa, como o povo americano é alienado, como eles são burros, tal. Então, quer dizer, se encontra de tudo lá, né? E mais, a visão do mais ignorante, você não enquadra aquilo como se fosse conhecimento em política. Você enquadra como se fosse ignorância. Então, quer dizer, não é positivo, é negativo. Mas Pois faz é, parte de um conhecimento que tem, de uma pois vivência. é, mas olha só, primeiro, olha só. Isso é muito diferente. A relação com o voto, por exemplo. O voto lá está vinculado a uma coisa que fizeram muito a sério, que é a ideia de liberdade. E a liberdade lá está vinculada à ideia de boa vida. A ideia de boa vida. Eu faço o que eu quero, se eu puder, é o meu direito. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a ideia que está presente, que é bem diferente aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a gente acha que o povo é um problema que precisa ser solucionado. Lá, eles acham que o povo é o último árbitro sobre a razão de qualquer coisa. Então, nós aqui desconfiamos. Então, a gente fala assim, povo brasileiro. Quando a gente fala isso, parece que é alguma coisa que precisa ser guiada. O povo precisa ser guiado, o povo precisa ser... Você precisa mostrar para o povo o que eles têm que fazer, você tem que... Lá não. American people é o meu chefe. Então, é uma maneira completamente diferente de se relacionar com a política e com o político. É uma maneira completamente maneira diferente de perceber a política como algo que representa aquilo que é mais essencial do que eu sou. É uma maneira completamente diferente de perceber a relação de interesse dentro da política. Enfim. E mais, olha só que interessante, se você vai lá como brasileiro, né, e você tem boas vivências e tal, né, quer dizer assim, você quer passar coisas boas, então você chega lá para conversar com alguém, seja do mais educado ou do mais menos, né, aí você começa a fazer perguntas socráticas. Ah, mas você não acha que o povo, enquanto unidade, que eles não têm prevalência sobre o indivíduo, porque o indivíduo morre e o povo permanece, ou seja, tem algo para passar, por isso você não pode ser individualista. Aí você vai fazendo assim um jogo, até o mais individualista, né, que a cultura deles seria o que está querendo passar, pode se dobrar, mas vocês não estão mais conversando sobre cultura, vocês estão falando sobre o ideal. E aí aqui é isso, assim, o diálogo de traduções o diálogo em vez de ser de traduções, de você entender, vira de tradições, você querendo impor uma... E a outra pessoa até entende isso, que ela não vai conseguir aplicar naquilo que a sociedade dela Ou às vezes vocês estão falando coisas absolutamente diferentes, achando que é a mesma coisa. Pode acontecer também. Eu vou dar um exemplo que eu costumava dar nas minhas aulas de iniciação à ciência. Você chega para, vamos supor, o Guilherme, ele vai casar. Aí ele chega para a mulher dele e fala assim, querida, eu acho que o mais importante, o valor mais importante, ele como é um intelectual, o valor mais importante que a gente tem que ter é companheirismo. Ela fala, eu concordo. Eu acho que é isso mesmo. Aí, ok, casa, é muito legal, a festa é muito bonita, a família toda vai, vem o avô dele lá que mora perto de Teresina. Eles casam, a festa é linda,
Aí eles começam a viver juntos. Aí um dia no trabalho acontece uma coisa, o Guilherme chega super chateado em casa. Aí o que ele faz? Ele está chateado. Mas para ele, na hora que ele entra em casa, que é uma coisa masculina, a casa é diferente do resto. Então ele chega em casa, ele vai, entra em casa, fala assim, bom dia, ou boa noite para a mulher dele, dá um beijo bem rápido e vai para dentro. Aí ele troca, aí ela pergunta assim, o que foi, meu filho? O que foi, Guilherme? Fala assim, não foi nada. Não. Por quê? Porque ele não quer, ele acha que é uma coisa que ele tem que sustentar, que ele tem que resolver sozinho, ele não pode trazer aquilo para casa, que não tem que contaminar a relação entre eles. Aí ele vai pro quarto, troca de roupa e tal, vai até a geladeira, abre, pega uma cerveja, você ouve lá o barulho. Aí ele senta na sala para beber a cerveja e vai ver televisão. Hoje, a quarta-feira, está passando o jogo do Palmeiras e Palmeirense. Aí, o que acontece? O que ele falou para a mulher dele, a Joana, que é a mulher dele? Ele falou o seguinte, que como é que ela compreende isso? Ela fala assim, poxa, que para ela companheirismo significa dividir isso. Ela está angustiada porque ele não diz o que é. Ela quer saber com a angústia. E ele está dizendo para ela que ela não é suficiente para ele contar o que está acontecendo. Do ponto de vista do Guilherme, está sendo super companheiro. Por quê? Porque está tentando deixar aquilo para o lado de fora. Ele está tentando, no momento, ele quer ficar em silêncio, ele quer ficar ali. Para ele, companheiro, seria respeitar esse espaço para ela. Ok. Take two. Joana chega super chateada com ele. Aconteceu alguma coisa lá. Não. Aí a primeira coisa que ela fala assim, poxa, Guilherme, ela, ela vai lá e fala assim, puxa, Guilherme, aconteceu uma coisa tão chata no emprego. Aí começa a contar para ele. Guilherme, como a mãe dele ensinou a ele, tem que ser o herói da casa. Então, quando ela fala ela fala o problema, é o que ela precisa? Ela precisa de alguém que a ouça, só isso. Que diga para ela assim, não, você vai resolver isso. Posso fazer alguma coisa para você? Você quer um chá? Você quer um coisa? Já sei. Vamos. Você não toma um banho de banheira? Eu vou lá, esquento água para você, põe uns sais assim, faço uma massagem. Aí, o Guilherme foi assim. O Guilherme, ele, como foi ensinado a ser um herói, fala assim para ela, não, ele precisa resolver o problema dela. Então ele começa a falar, assim, não, mas isso aí você pode resolver dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira. Nesse momento, o que ele chamou? Ele chamou a Joana de incompetente. Por quê? Porque ele está dizendo que ela não consegue resolver sozinha. Com tudo que ela queria que ele ouvisse. E fizesse coisa junto com ela. Os dois foram companheiros, cada um ao seu modo. E eles se desentenderam completamente. Você acha que isso é... Que assim, eu acho que todo homem é igual. E toda mulher é igual, a gente já comprovou pelo meme lá, né? Toda mãe é igual. Você acha que isso é diferença de homem e mulher, ou você acha que isso é diferença cultural, que foi assim, de formas tão diferentes que isso entra em nós que a gente nem sabe mais? Não, eu diria que isso é uma questão... Eu nem sei se isso é tão... Esse exemplo são coisas que não só eu observei, como experienciei. Isso me mudou, hoje eu sou diferente. Não sei se esse exemplo fez sentido para vocês? Pareceu verossímil? Pareceu. Isso já aconteceu com você, Caio? Já. E com Já você, sim. Thaís? Também já aconteceu, professor. Desse mesmo jeito que eu estou dizendo?
É, assim, Parecido. É, Então é isso. Você, às vezes, esse tipo de sutileza de diferença, esse tipo de maneira de essas pequenas incompreensões que têm a ver com expectativas diferentes, maneiras diferentes de ver o mundo. Então, parto. Tá bom. Gente, vamos encerrando por hoje. Eu vou desligar aqui o nosso